Salmo 128 é um salmo escrito para o homem casado. Nós já vimos então que o homem tem que promover algumas coisas nesta ordem. O homem, ele tem que trazer para casa um espírito de aceitação e de verdade. A gente já estudou isso. A gente viu que o homem, ele tem que promover dinheiro e orçamento. Ele tem que aprender a ser uma pessoa organizada com dinheiro. Queridas, queridos, dinheiro é um assunto assustador. Para a vida familiar é um assunto problemático. Se esse tema não for bem organizado, ele desorganiza a casa toda. Um homem, para suportar dívida, ele tem que ser insensato. Porque um homem responsável, ele vai ficar mal com dívida, ele não vai dar conta de dívida. Vai fazer mal para ele. Ou ele irrita, ou ele deprime, ou ele fica confuso. Dívida é um problema seríssimo. Por isso que o dinheiro vem antes da mulher e dos filhos. Porque o dinheiro tem o poder de roubar a mente da pessoa, né? Então nós já vimos isso. E o melhor jeito da gente ter uma vida financeira estável é a gente aprender a fazer orçamento. Aprender a pôr no papel e ver o que dá e o que não dá. Dando, a gente gasta. Não dando, a gente não gasta. Simples assim, né? Aí vimos que a mulher, o homem tem que ser o promotor da felicidade da mulher dentro de casa. Ele faz isso de que maneira? Ele faz isso ajudando ela a entender a importância daquele papel na vida dela e especialmente para os filhos. E ele faz isso também servindo ela, ajudando ela, servindo no dia a dia da casa. Já vimos tudo isso daí. Nós iniciamos, aí o sinal tocou sobre os filhos, porque o texto diz assim: teus filhos ao redor de tua mesa será como a oliveira frutífera. O que é uma oliveira? Uma oliveira é uma planta que produz azeitona, certo? Eu não sei se você já viu um pé de azeitona. Ele é interessante, ela dá igual a jabuticaba, ela dá no próprio galho, ela vai enchendo. É uma árvore bem bonita de se olhar. E na Bíblia, a azeitona produz o quê? Produz óleo. E o óleo produz o quê? Na Bíblia, o óleo é um símbolo do derramar do Espírito em nós. É um símbolo de unção. Então, quando uma pessoa é visitada por Deus, ela é ungida por Deus com óleo. Isso pode ser literal, a gente faz isso com o enfermo, a gente põe um óleo na cabeça quando a gente vai orar pelo enfermo, é uma instrução das Escrituras, mas isso também é um símbolo de uma visitação do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um amigo, é um companheiro inseparável, ele é aquele que revela as coisas que vão acontecer. O Espírito de Deus, ele é gracioso em nós. Então, associou o Espírito de Deus com os nossos filhos. Então, está dizendo que ao redor da mesa, nós vamos derramar sobre os nossos filhos uma porção maior do Espírito de Deus sobre eles. Da amizade do Espírito, do poder do Espírito, do cuidado do Espírito, do consolo. O Espírito é chamado de consolador na Bíblia. Então, a mesa é algo para o filho extremamente eficaz. Mas extremamente. O que seria uma mesa ideal? Então, vamos tentar entender. O que é uma mesa ideal? Nós temos 3 grandes refeições na nossa cultura. Nós temos o café da manhã, o almoço e a janta. O que seria uma mesa ideal? Seria essas 3 refeições em família. Isso seria uma mesa ideal, tá? Isso com vocês trabalhando, especialmente as mulheres, trabalhando o dia todo, fica uma coisa quase difícil. Algumas de vocês têm que pegar ônibus,
Vocês vão acordar antes das crianças. Como é que a gente faz? A gente tenta ver se a gente consegue chegar o mais perto disso possível. Por exemplo, às vezes o marido consegue tomar o café da manhã com a esposa, com os filhos. A esposa não vai conseguir, mas o marido pode conseguir. Então a gente tenta trazer isso o mais perto possível desse ideal. Você está me entendendo? Então esses 3 momentos, se você colocar 20 minutos por refeição, tem filho que come mais rápido, aí ele come de pé, come andando, né? Tem filho que é mais lento para comer, mas vamos colocar em torno de uns 15, 20 minutos por refeição. Você vai ter perto de 1 hora por dia sentado no nível do filho, olhando ele no olho e percebendo como que ele está. Gente, em geral, ele chega da escola turbinado, tem filhos mais falantes que põem para fora tudo. Você disse, bom, você não chegou no dia, ô mãe, porque tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Esse filho é fácil da gente conduzir, porque ele vai pôr o assunto na mesa, então nós vamos saber o que está acontecendo. Difícil é o filho quieto. O filho quieto, a gente tem que garimpar ele. Oi, querido, como é que foi hoje? Se for homem, ele responde de que jeito? Foi bom. Aí você tem que ampliar. Tá, mas foi bom como? Que matéria que você gostou? E aí você vai aprendendo a fazer ele pôr para fora as coisas que estão acontecendo. Então essa mesa tem a finalidade da gente produzir especialmente conversa. Só que a conversa não pode ser de cobrança. O próximo item que a gente vai ver que o homem promove, o homem tem que promover paz. Entenda uma coisa, se eu pudesse eleger algo com relação, eu estou com os seus filhos na mente, se eu pudesse eleger algo urgentíssimo para você corrigir, eu corrigiria em primeiro lugar a paz. A casa, e especialmente a mesa, tem que ser um lugar gostoso. Gente cobradora é gente pesada. Então você vai sentar com o filho assim. E anota. Você não dá nem bom dia. Você começa com a nota. Estudou? Assim, você fica pesada. Por você ser pesada, o filho faz o quê? Arma. Ele levanta o muro. Acabou a conversa. Então, gente muito exigente é bom para o trabalho, mas é ruim para o relacionamento. Nós temos que ser exigentes. Minha peneira é estreitíssima. A gente tem que ser exigente, mas a gente vai ser exigente com graça, com aceitação. A gente vai levar os filhos devagarzinho até aquele ponto que a gente quer. Vocês estão conseguindo entender? Outra coisa que pode acontecer, então a mesa, você tem que ter, possivelmente as mulheres aqui, ou talvez os homens, vocês têm um refeitório, então vocês não devem nem tomar o café da manhã, nem almoçar. Então vocês vão precisar fazer o quê? A janta não tem negociação. Vocês vão ter que fazer com eles. E fazer de que jeito? Bem. Eu sei que vocês estão cansadas, eu sei que vocês vão chegar chateadas, às vezes, um dia ou outro, eu sei que tudo isso é uma verdade. Porém, nós estamos atrás daquilo que é o ideal. Se eu tenho só uma refeição, é esta que eu vou aproveitar. Quando que a mesa deixa de existir? Em geral, na entrada da faculdade. Finalzinho do ensino médio, entrada da faculdade, o horário dos filhos muda muito. E aí a gente não consegue mais alcançar
essa mesa que a gente gostaria. Se o filho também for trabalhar um pouco mais cedo, 16 anos de idade, se ele for trabalhar, 15 anos, se ele for trabalhar, nós já não alcançamos essa mesa com facilidade. Porém, você tem que entender o valor do que a Bíblia está colocando. É o momento de promover isso daqui. Outra coisa que vai acontecer, na mesa, as emoções dos filhos vêm para fora. Digamos que você vai fazer um almoço e a criança chegou da escola e ela chegou chateada da escola e ela entra, passa direto por você, vai para o quarto e bate a porta. Ela está chateada. É natural ficar chateado? É natural querer ficar sozinho às vezes? É natural bater a porta? Não. O que nós vamos fazer? Oi, querido. Dia difícil? Todos nós temos. Porém, agora é hora da gente almoçar. Vamos lá? Não, eu não quero almoçar. Não tem problema. Às vezes é tão difícil que a gente perde o apetite. Mas eu quero que você fique na mesa. Então levanta, vamos lá, vamos ficar na mesa. Nesse tom, desse jeito. De preferência, o pai. Porque o pai põe um limite melhor que a mãe. De preferência, gente, se eu não semear com vocês, nós não vamos colher. A gente só colhe o que a gente semeia. Eu estou falando isso para os homens que estão aqui e aqueles que vão ouvir. Para eles entenderem que é assim que a gente faz. De forma serena, tranquila. Aí, tá bom, chegou lá na mesa, ficou, comeu um pouquinho, levanta e quer sair, já terminei. Não. Calma, a mesa ainda não terminou. Não, mas eu já terminei, eu quero levantar. Não, nós não terminamos. Fica aqui, esse é um momento importante para a gente. Para a gente estar aqui, junto, conversar, falar um pouco, tá bom? Aí vai ficar emburrado, mas vai ficar. Até que depois de 6 meses, 1 ano, ele aprendeu a estar na mesa do jeito certo. Vocês estão entendendo? Então a gente regula, inclusive as emoções. Porém, a mesa não precisa ser apenas na hora da refeição. Eu tive um amigo pessoal, eu aprendi isso com ele. Gente, tem coisa que a gente aprende só observando, só perguntando. A gente precisa ter pessoas boas. Ele jogava com os filhos. Joguinho de mesa. Ele criou uma cultura na casa de jogo de mesa. Gente, tem joguinho de mesa que custa 30. Você compra um a cada 2 meses. Você está me entendendo? Tem jogo antigo, bom. E se você tem mais de um filho, ou apenas um filho, você consegue regular ansiedade no jogo. Porque a ansiedade tem 2 coisas que promove: futuro e desempenho. O que é desempenho? Competição. Às vezes você tem 2 filhos que competem. Às vezes, então você pega, vamos dizer, um joguinho, lembra o joguinho das varetas? De levantar? Aquele jogo requer paciência, requer foco, observação. É um joguinho simples e bobo, mas que tem uma eficácia sobre o filho enorme. Aí digamos que tem um que compete com o outro e zomba. Diferença de 4 anos para mais, nós vamos ter esse problema entre os filhos. Teve mais de 4 anos, o mais velho vai ser um zombador do mais novo. O problema é que o mais novo vai ser um macaquinho do mais velho. Ele vai querer estar junto com o mais velho, estar próximo do mais velho, conversar com o mais velho, imitar o mais velho, fazer as coisas do mais velho, e o mais novo vira um chato. O mais velho não suporta ele. Estou certo? Você vai fazendo o quê? Você vai regulando tudo isso, querido. Você é irmão mais velho.
que você quer que eu faça? Você veio primeiro. Você tem o privilégio diante de Deus de dar um bom modelo para o seu irmão. Então não é essa atitude. Então a gente vai regulando as coisas. Então, vareta, dominó, jogo de memória, tem tanto joguinho que se você começar mais cedo, você ensina a mesa para o filho. Não vai me começar com pôquer. Pôquer é altamente viciante. É o craque do baralho. É o craque do baralho. Então você tome um cuidado enorme com esse negócio, porque ele vicia e ele gasta. Você está me entendendo? Então, eu particularmente, a minha família de origem tinha muito jogo de carta. Eu gostei muito disso lá atrás. Porém, eu optei com os meus filhos de não ter. De optar por outros jogos, outras coisas. Porque o baralho, ele te abre possibilidades ruins. Mas é menor perto de outras coisas que a gente tem. Então, você tem que ir promovendo esse ambiente da mesa. Fim de semana, coisa tranquila, fazer as refeições. Os filhos de vocês devem acordar o que fim de semana? 11h30, meio-dia, 1h. Tudo bem. Hoje o povo é um pouco mais noturno. O que nós vamos fazer? Não vamos negociar a mesa. Do café da manhã, tudo bem. Toma você e teu marido. Tranquilo. Mas o almoço, querido, o almoço vai sair 12h30. Então a mamãe vai te acordar, tá bom? Aí você vai lá, cheio de beijinho. Experimenta. Eu vou te dar uma sugestão. Tira 2 semanas desse jeito. Eu não estou dando muito tempo, não. Tira 2 semanas desse jeito. Você vai me dizer a diferença do seu filho. Você vai me dizer a diferença que ele está. 2 semanas é tempo suficiente para a gente começar a restaurar as coisas. Então, esta leveza, especialmente ao redor da mesa, isso é importante. Aí eu vou falar de uma mesa um pouquinho estranha, mas não deixa de ser. Existem artigos que falam da importância da TV para a família. O ruim da TV é que está todo mundo sentado do jeito que eles estão, olhando para a TV. Então ninguém está sentado olhando um para o outro, observando um ao outro. Mas a própria TV, especialmente se filho é pequeno, que idade você pode dar o controle remoto para uma criança? Que idade que a criança tem para escolher o programa dela? Pensa comigo. Ou você acha que desenho infantil hoje não promove crise em criança? Hoje tem desenho infantil, você pega a Peppa. Eu assisti bem pouco, mas foi o suficiente. Você pega a Peppa, o homem é um fraco. A mãe e os filhos zombam. Espiritualmente falando, isso está de acordo com o que eu estou ensinando para vocês? Não. Você pega uma criança assistindo 1 hora de Peppa por dia. De que jeito que ela vai tratar o pai? Na cabeça dela o pai vai ser de que jeito? O diabo é muito sutil. Ele tem que quebrar o princípio de Deus usando coisas agradáveis. O diabo não aparece para nós com rabo e chifre. Aliás, ele não tem rabo e chifre. Ele aparece para nós, a Bíblia ensina, como anjo de luz. Ele vai aparecer numa coisa bonita. Ele vai aparecer numa coisa boa. Vocês estão entendendo? Mas que vai quebrar aquele princípio. Então a criança até os 6, 7 anos de idade, ela não pode ter domínio de TV. Ela não pode ter o controle da TV. Ela não pode, ela não tem maturidade para isso.
Dependendo da criança, você vai ensinando, e aí dos 8 aos 12 é uma fase gradativa. Dependendo do filho, a gente dá um pouco mais cedo, dependendo do filho, a gente vai dar um pouco mais tarde, para a gente saber o que ela está acessando. Se eu estou falando da TV, então o que eu fiz? O que a gente faz? Os bons pais vão fazer. Eles vão assistir TV junto com os filhos, para ver o que o filho está vendo. Então a gente cria programas. Então é uma forma não ideal, mas ainda é uma forma de estar junto. Você está me entendendo? Com isso você vai filtrando o que a criança está vendo. Você vai entendendo o que ela está vendo e você consegue ir fazendo a correção do que está entrando na mente dela, na emoção dela. Vocês estão entendendo? Então a mesa é uma coisa extremamente singular para o filho, onde é o momento da gente fazer as correções do que está havendo. Está dando para entender? A última coisa que o homem vai promover, o texto lá diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Homem, os homens que estão aqui e aqueles que vão ouvir, você quer ser um homem abençoado? Mas abençoado, você promove a aceitação, você promove verdade, você promova dinheiro dentro de casa, você promova orçamento, você promova serviço com a sua esposa dentro de casa e você promove essa mesa. Você fez isso. A Bíblia está dizendo que você é um homem abençoado, até porque não tem coisa que abençoa mais um homem do que uma casa estável. Casas tranquilas deixam o homem satisfeito. Vocês estão entendendo? Não adianta você ganhar o que você quiser ganhar se você perder um dos seus filhos. Não adianta. Tem um artigo de um gaúcho, ele era um jornalista. O nome do artigo é Declaração de Bens e Rendimentos. Ele deve ter escrito esse artigo há uns 20 anos atrás. Na época de declarar o imposto de renda dele, ele escreveu esse artigo para o jornal, se tornou um artigo famoso, e ele resolveu relatar algo que o imposto de renda não pedia. Então ele declarou tudo no imposto de renda, ele escrevendo. Aí ele diz assim: mas o governo não pediu para eu declarar como que é a minha situação familiar. E aí ele começa a declarar. Ele declara um filho drogado, ele declara uma outra filha com tentativas de suicídio, ele declara a perda do casamento dele, ele vai declarando. E aí ele conclui dizendo o seguinte: que ele trabalhou do jeito errado. Porque ele não poderia ter acumulado os bens que ele acumulou. Ele deveria ter acumulado a família dele. E ele não fez isso. Hoje, na declaração de bens, ele dizendo, ele se vê arrependido das escolhas que ele fez na vida. Homem, você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Você se concentre nos seus. Vai cuidar do que Deus está pedindo dele, vai cuidar de dinheiro e trabalho, vai cuidar da sua esposa, servindo ela dentro de casa, e vai promover tempo junto com seus filhos. Tempo bom, sereno e tranquilo, porque isso vai fazer toda a diferença para eles. Tá bom?